Fala galera, esse é o primeiro episódio da série Deus Pai. E nesse episódio a gente quer falar sobre a Bíblia, sobre partes na Bíblia que algumas pessoas gostariam de rasgar, porque confronta o nosso erro, confronta o nosso pecado. Aquele que se diz filho de Deus, ele deve seguir o Deus Pai. Se você é filho, você tem um pai. E se Deus é o seu pai, então existem regras que você deve seguir para que você possa ter uma vida cristã saudável, uma vida que tenha relevância no mundo espiritual, para que você possa fazer coisas no mundo espiritual que outra pessoa não conseguiria fazer. Somente um filho de Deus genuíno, somente um filho de Deus que obedece o seu pai pode fazer coisas que nenhuma outra pessoa faz. Hoje eu quero falar de Deus Pai, não só o Deus Pai que ama, que abraça, que faz carinho, que nos supre nos momentos de dificuldade, mas eu quero falar do Deus Pai que deixou o seu único filho morrer na cruz do Calvário, pelado, sanguentado, dilacerado, se esvaindo, triste, o que não teve nenhum pecado. Esse Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por causa da minha e da tua vida, por um amor de Deus tão grande que mandou o seu único filho para a cruz a perdoar o meu pecado e o seu pecado. Pecados, sim, existem pecados. Deus não é só o Deus que nos abraça, que acompanha a gente, que deixa nosso coração quentinho, que massageia nosso ego. Não, Deus é um Deus que tem regras. Ele é um Deus Pai que disciplina o seu filho. E hoje a gente vai falar na primeira série de Deus Pai de 1 Coríntios 6, de 9 a 10. Ela diz assim: não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais passivos ou ativos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Existem 9 pecados que Deus condena. Eu quero te dizer que eu não estou aqui para te condenar, não estou aqui, quem sou eu para fazer isso? Eu só estou aqui para te falar da Bíblia e de coisas que vão melhorar a nossa vida com Deus. Existem pecados que eles devem ser combatidos. Eu não quero te dizer que quando você pensa em alguma coisa, quando você pensa em roubar, isso não te faz ladrão. Quando você tem pensamentos homossexuais, isso não te torna homossexual. O que a Bíblia condena é a prática do pecado. E essas coisas ela condena. Aqui em 1 Coríntios 6, ele fala de 9 pecados. Eu sou obrigado a falar. E são esses. O primeiro deles é imoral. O que é imoral? Imoral é aquilo que não é moral. Se você tem alguma causa, alguma coisa que você, de forma moral, é aquilo que ataca a mente. É aquilo que você faz que é imoral. De repente é aquele cheque sem fundo, de repente, quando você falta com a sua moral, você não tem moral, você é uma pessoa imoral. Quando você tem uma prática imoral, isso é pecado, isso é condenado. A Bíblia condena, Deus condena. Então, se você não quer saber de Deus, se você não quer saber de Bíblia, se você não quer saber de Jesus, nada disso, então esse vídeo não é para você. Fica tranquilo, fica de boa. Essas coisas só são pecado para aqueles que querem andar uma vida com Deus, que querem andar uma vida de santidade, que querem andar com Jesus Cristo, esse que morreu pelos nossos pecados. Putz, cara. E o segundo pecado que a Bíblia condena é a idolatria. Você pode idolatrar, quando você fala de idolatria, você pensa de deuses, você pensa só, não, vou idolatrar uma estátua, vou idolatrar... Não, você também pode idolatrar pessoas. A Bíblia diz que a gente não deve adorar ninguém que não seja Deus. Só existe Deus e nada mais, nenhum outro. Se você idolatra o seu cônjuge, seus filhos, se você idolatra, se você coloca isso antes de Deus, ídolo, fala de ídolo. Idolatria é você tornar uma pessoa ou algo um ídolo para você. E a Bíblia diz que você não deverá ter ídolos, né? Aí a gente vai para o Antigo Testamento, mas Jesus ele resolve isso nos 2 mandamentos. Amarás o seu Deus de todas as tuas forças e com todas as tuas, com todo o teu vigor, com toda a tua força. Vai adorar somente a Deus. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Beleza? O terceiro pecado condenado pela Bíblia é o adultério. Quando a gente fala de adultério, a gente pensa só no adultério de cônjuge, né? O cara casado, ele trai a esposa casada trai o marido. Mas quando se fala de adultério, é bem focado nisso, ok? Mas se fala de adulterar, mudar. Já viu gasolina adulterada?
que a pessoa coloca alguma coisa na gasolina ali que não é íntegro. Então, quando você adultera, você está mudando aquilo que Deus fez de forma perfeita, você vai lá e adultera. O casamento é a principal regra aqui da Bíblia para que a gente não venha a pecar contra isso. O quarto pecado que é condenado na Bíblia é o homossexualismo. E aqui, para quem quer mudar as coisas e achar que não é exatamente isso que está escrito na Bíblia, ele vem de malakos. Malakos no grego quer dizer homossexualismo, quer dizer homem afeminado, mulher masculinizada, quer dizer essa mudança. Malakos do grego, você pode procurar, e ele vai falar da homossexualidade. Nessa versão, inclusive, que é a versão que eu estou usando, a NVI, ele fala de ativos e passivos, e de fato é isso. Então, esse pecado também é condenado à prática. Tem pessoas que têm, inclusive eu já ouvi falar de grandes homens de Deus que tiveram pensamentos homossexuais, mas sabiam que isso era errado, e então eles não praticavam isso, eles ficavam lá com eles. Paulo fala que tem pessoas que que têm o sexo muito aflorado, e essas pessoas, para que não fiquem assim, que elas se casem, porque é melhor casar do que se manter abrasado, se manter nessa coisa maluca, né? E você acabar podendo cometer algum pecado assim, desse nível, da área sexual. Então é interessante que você analise o tipo de pessoa que você é. Se você é uma pessoa que realmente tem essa coisa do sexo aflorado, é realmente interessante que você se case, obviamente, segundo os conceitos da Bíblia, você casar com uma pessoa do sexo oposto. O homem casa com mulher, a mulher casa com homem, ok? Isso é bíblico, tá? Não é minha opinião, isso aí é Bíblia. A Bíblia está dizendo que Deus condena a prática homossexual. Então, como eu estava dizendo antes, esses caras que eles tinham pensamentos homossexuais, eles não se relacionavam com ninguém. Então, para o cara não se relacionar com outro homem, ele acabava não se relacionando com ninguém e acabou sendo um celibatário, ficando ali sozinho. Como Paulo diria, melhor para vocês ficarem sozinhos assim como eu. Mas aqueles que têm problema, que precisam do sexo e tal, que se casem, porque é melhor casar do que se manter abrasado, né? Essa coisa louca, ok? Quinto pecado condenado pela Bíblia, pelo 1 Coríntios 6, é ladrões. Isso aí não precisa nem falar, né? Aí você pensa, não, eu não sou um bandido, eu não fico na rua assaltando pessoas e tal, mas de repente você é uma pessoa que passa cheque sem fundo, é uma pessoa que recebe um troco que não é o valor que deveria ser, recebe ali um troco a mais e você não é honesto de devolver isso, então você está sendo um ladrão, você está roubando essa pessoa, você está roubando alguém, e isso é condenado também pela palavra de Deus, ok? O sexto pecado condenado por 1 Coríntios 6 é os avarentos. Os avarentos são aqueles caras que são muquirana, aqueles caras que são presos a dinheiro de qualquer forma, e eles acabam ficando ali presos ao dinheiro, e de certa forma até uma idolatria, né? A idolatria ao dinheiro, né? A avareza, essa coisa também é condenada pela Bíblia, e também tem várias passagens da Bíblia que falam sobre os avarentos. É mesmo, é? Então, esse aí também é mais um pecado que é condenado pela Bíblia, e Deus, o Deus Pai, condena esse tipo de pecado também. O sétimo pecado condenado pela Bíblia é o alcoolismo. Isso a gente sabe que tem muitas pessoas que têm problema com o alcoolismo, mas também a gente sabe, por experiência própria, que tem várias pessoas que foram libertas do alcoolismo porque Deus trouxe a cura para a pessoa. A primeira coisa que você precisa querer é mudar. A primeira coisa é querer. E depois disso você pode procurar um pastor, pode procurar um líder, e para que alguém possa te ajudar nesse sentido e que você possa se ver livre disso, porque isso pode ser uma doença sim, tá? Pode ser uma doença sim, mas independente de qualquer coisa, é pecado. O sétimo pecado condenado pela Bíblia é a calúnia. Os caluniadores. Os caluniadores, a gente ouve muito falar na política, que aqueles que fazem calúnia, aqueles que falam coisas que não são verdade. Então a Bíblia também condena os caluniadores, esses que falam coisas erradas. Para você que de repente usa a rede social para fazer esse tipo de coisa, também é pecado. Não é bom que você faça esse tipo de coisa, isso é pecado. What? Calúnia é pecado. Até a gente ouve falar, até na lei dos homens, calúnia e difamação, já ouviu falar? Então, exatamente, a Bíblia também, antes das leis daqui, a Bíblia condena a calúnia. Então, cuidado com o que você fala das pessoas, coisas que não são as fake news, né? A famosa fake news. Isso não é legal, calúnia
é pecado, ok? Deus Pai condena pecado de calúnia. Vamos para o nono e último pecado falado aqui em 1 Coríntios 6, de 9 a 10. O pecado de trapaça, que fala sobre trapaceiros. Esses 9 pecados não herdarão o reino de Deus. Trapaceiros é aquele que trapassa, ou bypassa, ou passa para trás. Essas coisas também, a trapaça também pode ser uma doença, tá? Então isso deve ser tratado, porém também é um pecado e deve ser combatido, deve ser analisado. Você deve procurar um pastor, um líder, para que isso seja acompanhado. Você precisa ser acompanhado. Todos os pecados, eles têm salvação. Todos os pecados, eles têm perdão para pecados. É uma coisa que Deus, ele perdoa, mas ele só pode perdoar uma pessoa que se arrepende. Então, se você não se arrepende dos seus pecados, você não é perdoado. É simples assim. E não é a minha opinião, isso é Bíblia. Então, os pecados, eles devem ser perdoados, mas você precisa se arrepender. Esse é o primeiro episódio da série Deus Pai. Deus ilumine as nossas mentes para a gente andar no caminho, andar na palavra, andar na Bíblia e que os nossos pecados sejam perdoados. Mas primeiro a gente precisa se arrepender de cada um deles. Amém? Se você quer comentar, escreve aqui embaixo, vamos conversar sobre isso. Não quero brigar com ninguém, a única ideia aqui é passar o Deus Pai, o Deus que corrige o filho que ama e por causa disso deixou um livro chamado Bíblia que vai levar a gente para o caminho perfeito para que a gente possa ser filhos de Deus e que a gente possa ter relevância nesse mundo. Amém? Espalhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Curte, se inscreve no canal para a gente estar sempre trazendo essas mensagens. Essa é uma série, vai ter várias outras mensagens sobre o Deus Pai e sobre o que a Bíblia condena para que a gente tenha ciência. A Bíblia fala que a gente erra porque falta entendimento. Então a gente entendendo o que é o pecado, aquilo que Deus quer da gente, então a gente vai ter uma vida muito mais que vencedora. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.